Você consegue se lembrar da última vez que foi, de verdade, você mesmo? Não a versão domesticada que acorda todo dia no automático, não o funcionário exemplar, não o marido presente, não o pai responsável. Estou falando de você, a sua essência, a sua alma. O que aconteceu com ela? A maioria dos homens não percebe o momento exato em que começa a desaparecer. E não falo de forma poética. Estou falando de uma dissolução real, silenciosa, camuflada pela ideia de vida adulta responsável. Tudo começa de forma sutil. Você entra num relacionamento com o coração aberto, acreditando que está construindo uma família. Você se orgulha da sua entrega, faz planos, compartilha sonhos, se adapta. Mas um dia, sem perceber, você para de ver seus amigos. Você deixa de lado os seus hobbies porque agora não cabem mais na rotina. O dinheiro que era seu vira nosso. Só que esse nosso passa a ser administrado exclusivamente por ela. E você nem questiona. Porque você foi ensinado que ser homem é prover, é proteger, é suportar. Você começa a acreditar que ser bom pai e bom marido é abrir mão de si mesmo. Mas isso não é amor. Isso é autoabandono. Quantos, tudo bem só hoje, você já disse? Quantos por mim tudo certo você usou para evitar conflito? Essas concessões, uma a uma, vão apagando sua identidade. Você se transforma num homem que só existe dentro de casa, e fora dela é um completo estranho, um fantasma de si mesmo. E o pior, você agradece por isso, porque a sociedade te ensinou que esse é o caminho do homem maduro, que se anular é virtude. Mas Carl Jung dizia: a coisa mais assustadora do mundo é se aceitar por completo. E talvez seja exatamente isso que você tenha evitado. Porque se aceitar por completo, hoje significaria encarar o quanto você se domesticou. As palavras que usamos entregam tudo. Entrar na jaula. Bola de ferro. Laço do casamento. Até as piadas de casado são sinais de alerta, disfarçados de humor. Quantos de nós já rimos de frases como casar é se enterrar com flores no caixão? Mas rimos porque, no fundo, doem demais para encarar de frente. E esse sistema, e sim, é um sistema, é maquiavélico. Porque te ensina que quanto mais você sofre calado, mais digno você é. Você não reclama porque aprendeu que o homem de verdade aguenta tudo, que resistir é egoísmo, que chorar é fraqueza. E assim, você vai mastigando sua liberdade em silêncio, como se fosse um luxo que não pode mais se dar. E a pergunta que não quer calar: quando foi que você parou de existir? No começo tudo parece justo. Ela sorri, te escuta, concorda com tudo, te deseja. O sexo é constante. Vocês parecem cúmplices, mas essa fase, a fase da lua de mel, é um ritual biológico, é a dança da conquista, onde o instinto feminino busca o que sempre buscou há milênios: compromisso, proteção, estabilidade. E uma vez que isso é garantido, o jogo muda. O que antes era espontâneo agora vira recompensa. O sexo vira moeda de troca, o carinho um recurso escasso, as suas escolhas viram obstáculos. E você vira um projeto, não para crescer, mas para se moldar. Ela não quer o homem que você é, ela precisa que você se torne o que ela acredita que você deveria ser. E isso significa corrigir sua liberdade com rotina, seu desejo com responsabilidade, sua individualidade com culpa. Mas isso não é sobre maldade, é sobre instinto. A mulher foi moldada, geração após geração, para garantir proteção emocional e material. E para isso, ela precisa controlar a fonte, você. É por isso que quando você para de produzir, adoece ou se torna previsível. Algo muda. Ela se distancia, ela se irrita. Ela não fala, mas você sente, porque o amor que ela tem por você, mesmo que inconscientemente, é condicional. Ele depende da sua performance, da sua utilidade. Perde o emprego, falha na expectativa. Diga não algumas vezes, e você verá. Os dados não mentem. A maioria esmagadora dos divórcios são iniciados por elas. E muitas vezes não porque estão infelizes, mas porque já extraíram tudo o que podiam. E o mais cruel? Elas saem, mas você continua pagando. Pensão, divisão de bens,
guarda dos filhos. Você perde o acesso à estrutura que ajudou a construir, mas continua bancando emocional e financeiramente sua manutenção. E é nesse ponto que muitos homens quebram de vez. Não é só a falência financeira, é a falência da própria identidade, porque ele foi treinado para proteger e agora é tratado como ameaça. É aí que nasce a impotência aprendida. O homem aprende que lutar não adianta, que resistir piora, que se impor é crime moral. Então ele se cala. Não por covardia, mas por exaustão. Se torna um sobrevivente emocional na própria casa. E o pior de tudo? A sociedade o aplaude. A religião o chama de virtuoso. Os amigos dizem que isso é ser homem. Mas a verdade é que esse homem está morrendo por dentro. E você, consegue se reconhecer nisso? Já sentiu essa sensação de estar presente, mas invisível? Deixe nos comentários a sua experiência. Sua história pode abrir os olhos de outros homens também. Você já sentiu que, mesmo sendo um bom marido, um bom pai, algo dentro de você morreu? Como se cada pequena concessão que você fez tivesse arrancado um pedaço da sua alma. Essa sensação não é fraqueza. É o sintoma de uma desconexão com a sua essência. Tudo começa quando você começa a trocar o que te fazia vibrar por aquilo que é socialmente aceito. Abandona o futebol, o violão, os amigos, a liberdade. Troca tudo por estabilidade. Mas estabilidade para quem? Você diz que é pelo bem da família, mas no fundo sabe que não é bem assim. Você sente que está vivendo uma vida que não é mais sua. Você não decide mais sobre o próprio tempo. Não escolhe o que vai fazer no fim de semana. Não compra nada sem pensar duas vezes. E quando tenta explicar isso, dizem que você está exagerando, que isso é maturidade. Mas não é. Isso é apagamento emocional. Apagamento da sua identidade. E o pior, você aprendeu a chamar isso de amor. Aprendeu que amar é se anular, que cuidar é se calar, que ser homem é aceitar tudo calado. Mas isso não é força, isso é desistência. E quando você desiste de si mesmo, você vira qualquer um. Você vira aquele que só cumpre tarefas, que só obedece, que só sustenta. Mas já não é mais lembrado, não é mais desejado. Você virou invisível dentro da própria casa. E ninguém te avisou. Porque ninguém fala sobre isso. Porque o homem que sente é chamado de fraco. O homem que reclama é chamado de ingrato. E o homem que desperta é chamado de perigoso. Perigoso porque ele quebra o ciclo. Perigoso porque ele diz não. Perigoso porque ele lembra quem ele é. Mas antes de despertar, é preciso olhar para dentro. Você lembra quem era antes de tentar agradar todo mundo? Antes de se dobrar para evitar conflito? Antes de pedir permissão para viver? É hora de retomar esse homem. Comece por pequenos gestos. Retome o que te fazia bem. Leia aquele livro. Volte a correr. Toque aquele instrumento. Saia com os amigos. Desligue o celular por 1 hora e fique consigo mesmo. Você não precisa explicar isso para ninguém. Você não está errado por se cuidar. Você não é egoísta por se escolher. Você só está voltando para casa que é o seu corpo, a sua mente, a sua verdade. E quanto mais você se reconecta, mais forte você se torna, mais inteiro, mais presente. E esse homem presente, esse homem inteiro, ele não implora por amor. Ele escolhe com quem compartilhar sua presença, porque ele sabe que ele já é completo. Ele não busca alguém para salvar. Ele não se coloca como vítima. Ele não joga para agradar. Ele vive para ser livre. E a liberdade dele é magnética, porque ela não depende de validação. Ela não precisa de permissão. Ela simplesmente existe. E quem quiser estar ao lado dele precisa merecer esse espaço, porque agora ele não se curva por medo de perder. Ele se posiciona por saber o que vale. E esse valor não vem do que ele tem, vem do que ele é. Carl Jung dizia que o homem só encontra sentido real quando entra em contato com sua sombra. E talvez a sua sombra esteja nesse medo de ser rejeitado, nesse medo de parecer egoísta. Mas você precisa atravessar esse medo. Você precisa se lembrar de que você é homem. E um homem de verdade não se resume ao papel de provedor.
ele é presença, ele é limite, ele é força emocional. E sim, ele também sente. E sim, ele também precisa ser visto. Mas para ser visto, primeiro você precisa se ver, se encarar, se aceitar e tomar a decisão mais difícil de todas: colocar-se como prioridade, porque só um homem inteiro consegue amar de forma livre. E só um amor livre vale a pena ser vivido. Se essa mensagem te tocou, deixe nos comentários: eu escolho voltar para mim. Porque esse é o primeiro passo do seu renascimento. E você não está sozinho nessa jornada. Outros homens também estão despertando. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. O silêncio masculino já custou vidas demais. Chegou a hora de falar. Chegou a hora de lembrar quem você é. A maioria dos homens entra em um relacionamento buscando paz, mas o que encontra muitas vezes é silêncio. Não o silêncio da tranquilidade, mas o da solidão. Uma solidão que grita no peito mesmo quando a casa está cheia. Porque ninguém mais o vê. Porque ele mesmo já não sabe onde está. E sabe o que é mais cruel? Esse homem aprendeu a agradecer por estar invisível. Porque disseram que isso é maturidade. Que isso é ser forte. Que isso é ser homem. Mas isso não é força. Isso é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser chamado de egoísta. Medo de perder o pouco que ainda resta de si mesmo. Mas eu te digo com toda a firmeza: o homem que precisa se apagar para ser amado já se traiu antes mesmo de ser traído. E não há glória em viver apagado. Não há honra em sobreviver onde se deveria florescer. A verdadeira força masculina não está em suportar tudo calado. Está em se escolher. Em dizer não. Em caminhar mesmo quando ninguém entende seu passo. E sim, isso assusta. Assusta porque fomos treinados para servir, para proteger, para nos moldar. Mas um homem desperto entende. O amor que se sustenta sobre sacrifício unilateral é prisão disfarçada de carinho. E não se deve chamar de lar o lugar onde a alma morre devagar. Você não foi feito para rastejar por migalhas de respeito. Você não nasceu para implorar por afeto. Você não veio ao mundo para se reduzir ao papel de provedor emocional. Você é muito mais. E é por isso que o despertar é tão importante. O despertar não é sobre odiar as mulheres. É sobre entender o jogo. É sobre perceber que o desejo feminino não é alimentado por submissão, mas por força, por limites, por escassez emocional. O homem que se entrega demais perde valor, porque no instinto dela, o que é raro é o que tem valor. O que está sempre disponível vira paisagem. Você acha que está sendo gentil, carinhoso, prestativo, mas ela começa a perder o interesse. Que não sabe te explicar o porquê. Porque não é racional, é biológico, é ancestral. Você se torna previsível. E no inconsciente feminino, previsibilidade não desperta admiração, desperta tédio. É duro ouvir isso? Sim, mas é necessário. Porque a maioria dos homens que mais sofrem no amor são justamente os que mais tentam. Os que mais se doam, os que mais agradam. E isso precisa parar. Você precisa parar de se moldar ao que dizem que você deve ser e começar a viver de acordo com o que você realmente é. Um homem com missão, com valores, com limites claros. Um homem que não se curva por medo de perder, mas que se mantém firme por saber o que vale. Um homem que não implora, mas que inspira, porque ele não precisa, ele escolhe. E quando você se torna esse homem, tudo muda. Ela começa a te olhar diferente. Não porque você a convenceu, mas porque agora você é um mistério. Você é escasso, você é valioso. Você se torna aquele que ela quer conquistar, porque você já não está ali para ser aprovado. Você já se aprovou. Você já se escolheu. E isso é irresistível. A mulher pode dizer que quer alguém sensível, disponível, presente. Mas o que realmente a atrai é o homem que tem uma vida tão plena que ela precisa merecer um espaço nela. O homem que diz sim por vontade, não por necessidade. O homem que sabe se colocar, que não teme a ausência, que sabe que presença demais sem valor é desperdício de energia. Você precisa se tornar esse homem, não para manipular, mas para se libertar.
para viver o amor como escolha, não como vício, para amar sem se apagar, para caminhar ao lado, não atrás, para ser inteiro e não metade de alguém. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, e talvez seja a hora de parar de resistir a si mesmo, de parar de esconder sua dor, sua frustração, sua raiva contida, de começar a olhar para tudo isso e dizer: eu não aceito mais viver assim. E aí sim começa a transformação, a reconstrução, o renascimento. Porque o verdadeiro homem não é o que se apaga para caber, é o que se expande, é o que se encontra, é o que se levanta mesmo depois de ter sido derrubado, e diz com firmeza: agora eu sou meu. E se essa mensagem ressoou no seu peito, escreva nos comentários: agora eu sou meu. Esse é o pacto que você faz consigo mesmo. A partir de hoje, você não precisa de permissão para ser livre. Você não precisa de validação para seguir em frente. Você não precisa de plateia para se levantar. Você só precisa de uma escolha, e ela está em suas mãos. Agora é com você. Você vai continuar vivendo por aprovação ou vai começar a viver por propósito? Você vai continuar tentando agradar ou vai começar a se respeitar? A decisão é sua, e ela muda tudo. Seja o homem que se escolhe, seja o homem que se liberta, seja o homem que desperta.